começo agradecendo ao Excelência SC, as pessoas da Andréia e do Zarco. Muito me deixou feliz o convite para compartilhar aqui um pouco da experiência do nosso trabalho, do que a gente vem procurando executar para a indústria de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês, algumas presenças ilustres, colegas de diretoria, Pavone, colegas funcionários das casas da Fiesc, os que vêm de outras empresas, de outras organizações. A presença de vocês aumenta a minha responsabilidade. Pensem também no desafio de um palestrante que tem conteúdo em slides para falar umas 3 horas ou mais, e aí a Andréia disse que eu tenho só 45 minutos. Então eu vou procurar ser rápido para deixar aquele tempo no final para a gente poder interagir. E aí com as perguntas de vocês a gente enriquece mais ainda no momento. A Andréia já falou um pouquinho do IEL. Eu começo fazendo reforçando um pouquinho a propaganda da nossa instituição. Estamos no Brasil inteiro, em todos os estados. Aqui em Santa Catarina nós temos o núcleo regional com o maior número de pontos de atendimento do país. Nosso estado é pequenininho, a gente tem 11 pontos de atendimento, o IEL no Brasil tem mais ou menos 100, e a gente está nessas cidades todas aí espalhadas, né, pelo estado de Santa Catarina. Nosso foco de atuação dentro do mapa estratégico da Fiesc se concentra em 2 pilares: educação, inovação e tecnologia. Então, em educação, a gente tem a área de estágio, nós somos o agente de integração de estágios da Fiesc, trabalhamos também com os supervisores de estágio e procuramos, obviamente, fazer um trabalho de qualidade nessa interação entre o centro de conhecimento e as empresas. Também trabalhamos com capacitação empresarial, na linha de liderança, de executivos, de diretores, de gestores, e realizamos aqui, desde 2012, o Programa Internacional de Educação Executiva. Aliás, a semana que vem, a gente tem a 4ª edição lá no Costão do Santinho com a Polidesign. Na área de inovação, nós temos o trabalho que é ajudar as empresas a se organizarem em gestão da inovação, e aí lá no final eu vou voltar a falar, porque o como, né, respondendo aquela pergunta que está no título, vai muito na linha do que nós fazemos de ajudar as empresas nesse sentido. Elaboração de projetos para captação de recursos e trabalhar com coletivos empresariais, ajudando as empresas a serem cada vez melhores em termos de gestão e com foco em inovação. Falar um pouquinho da minha simpatia com o Excelência SC, e por uma razão bem simples. Eu tenho a felicidade de ter trabalhado duro na época que estava no Senai, na área de tecnologia, quando nós criamos o Excelência SC, na época chamado Movimento Catarinense para Excelência, e o nosso envolvimento, então, e eu acredito muito, Zardo, nos fundamentos da excelência como forma das nossas empresas serem competitivas e ganharem cada vez mais mercado. Pensando um pouquinho, então, já fazendo o link com o tema da nossa conversa, e usando a imagem do Rodin, a gente está vivendo ciclos de incertezas, ciclos de mudanças, ciclos cada vez mais curtos, e que, na visão dos gestores de todo mundo, o mundo em geral, de maneira específica nos negócios, vai ser diferente, contundente, dinâmico, mais incerteza, mais complexo e diferente. E aí, a forma de sobreviver nesses tempos de turbulência, né, ter lucro, é a habilidade, a vontade, a determinação da alta gerência da empresa, do empresário, em fazer coisas novas e mudanças constantes. E a gente resume tudo isso na palavra inovação. Pensando nos negócios, se o nosso negócio está no hoje aqui, o passado lá, o futuro aqui, as forças de mercado atuando, as disputas, se eu não fizer nada, se eu não tiver inovação, se a inovação não for relevante para mim, eu vou ter um negócio declinando. A minha competitividade vai estar comprometida. Agora, se eu usar as forças de mercado com inteligência, eu vou ter um negócio no futuro, com inovação, com coragem
os meus negócios estarão num outro patamar. E é isso que nós queremos, ajudar as empresas a trabalhar no tema da inovação para que se promovam as mudanças necessárias e as nossas empresas sejam cada vez mais competitivas. Um pouco de premissas que eu trago do histórico, né, da nossa atuação. Quando a gente pergunta para empresas se conhece a lei do bem, a lei de inovação, muitas empresas ainda não conhecem. E a lei de inovação é de 2005 e ela teve um marco da inovação no Brasil. Até então, quem ficava com boa parte dos recursos disponibilizados para a inovação era a academia. A partir da lei de inovação, as empresas puderam passar a acessar esses recursos diretamente das fontes de fomento. E decorrente dessa lei de inovação veio a lei do bem. E a lei do bem é uma lei que confere incentivos fiscais para as empresas que investem em inovação. Aqui em Santa Catarina, a última informação que nós temos referente a 2013, nós temos 2.300 indústrias, tá? Considerando a base de indústrias da Fiesc, que é em torno de 50 mil números redondos. Pois bem, dessas 2.300, só 90 solicitaram incentivos no ciclo 2013. O que acontece com as outras 2.210? Por que elas não solicitaram os incentivos? Se elas têm direito, elas são lucro real, elas tiveram lucro, por que elas não acessaram? E a maioria das respostas é: que lei é essa? Eu nem sei que essa lei existe. Ainda ontem falava com um empresário e ele me disse no telefone: não, nunca ouvi falar, não sei que lei é essa. E é lucro real, investe em inovação, né? A outra resposta é a insegurança. E aí vai bem ao encontro do trabalho que nós fazemos de ajudar as empresas a se organizarem para ter essa segurança. Uma grande parte dos nossos empresários, das empresas, não participam de eventos como esse. E aí, por conta disso, a informação não chega de forma clara e objetiva para um grande número de empresas. E recentemente eu estava atendendo uma empresa, uma ligação telefônica, e ao final da ligação a empresária que estava do outro lado afirmou: foi a primeira vez que eu não me senti enrolada. E toda vez que a gente procura alguém para falar de inovação, de recursos, eu me sentia enrolada. E falando com você, com o IEL, eu tive segurança de que não estava sendo enrolada, né? E o empresário se exclui. Muitas vezes ele pensa que isso não é para ele, não é para o setor dele, porque ele é pequeno, porque ele é de um determinado setor. E o nosso desafio é levar a mensagem de que está sim ao alcance de todos. E para terminar, essa parte das premissas que eu trago, um grande número de empresários responde que comprar equipamento de última geração é fazer inovação. E ainda fica chateado quando a gente diz que isso não é inovação. Então mostra que tem bastante espaço aí para a gente trabalhar. Uso como bengala aí algumas publicações, e a primeira delas é esse livro, As Regras da Inovação. Eu vou falar bastante desse livro e também deste livro, A Inovação Prioridade número 1, também desse livro, Oportunidades Disfarçadas. São 3 publicações que eu gosto muito. E esses 2 livros, tem um momento que marcaram bastante. Nós estávamos numa discussão no IEL Nacional e me acompanhavam alguns empresários e alguns colegas de outros estados e um gerente do IEL Nacional na época. E aí nós começamos uma discussão, lá pelas tantas, o meu colega disse assim: você já leu As Regras da Inovação? E não. Você já leu Inovação Prioridade número 1? Não. Então quando vocês lerem, aí vocês voltem aqui para discutir comigo e com o Natalino. Que realmente esses livros trazem uma base, uma linguagem muito simples, vários exemplos de empresas, Zardo, que inovaram em momentos de crise, inclusive passaram pelo período das guerras mundiais, primeira e segunda, e estão aí hoje grandes, né? E por que eu gostei dessas citações aí? Porque elas têm muito a ver com o trabalho que a gente faz. Ele começa dizendo que muito poucas empresas têm um diagnóstico preciso da inovação, da gestão da inovação. E que inovação não é privilégio só de algumas empresas, nem de algumas pessoas.
ela está ao alcance de todos. E aí ele explora muito a questão da inovação incremental e da inovação radical. Eu vou voltar sobre esse assunto daqui a pouco. A inovação radical é aquela de ruptura, que reescreve a competitividade. De novo, ele fala da necessidade de um mapeamento sólido da inovação, de um diagnóstico preciso da inovação, em que o sucesso da inovação consiste em superar os anticorpos dentro das empresas. Essa pesquisa da Dom Cabral foi feita com empresas no Brasil e evidencia aquilo que a gente já sabe. Um grande percentual de inovação feito nas nossas empresas é de inovação incremental. Pequenas melhorias nos produtos, nos processos, que vão garantindo competitividade, que exigem menos investimento, que consistem em menos risco e que dão respostas em mais curto prazo. A inovação radical é aquela que exige mais risco, que contempla mais risco, que exige mais investimentos, que demora mais tempo e que pode não dar certo. Só que quando dá certo, ela proporciona saltos na competitividade e nos lucros daquela empresa. A gente vai falar bastante sobre isso. Os anticorpos, que no livro As Regras da Inovação, ele chama assim, nesse outro livro, A Explosão da Inovação, ele chama de mata-fogo. São aquelas pessoas que dizem, isso não vai dar certo, a gente já tentou, sempre foi desse jeito aqui na nossa empresa, então ele já trata de matar a ideia no nascedouro, né? E aí ele destaca que quando se acredita naquela ideia, se tem fundamentos para priorizar aquela ideia, então não tem barreira que segure, né? Aí já começo usando oportunidades disfarçadas. Esse é fantástico, esse tem centenas de exemplos de empresas inovadoras, vale muito a pena, recomendo. A inovação é quebrar paradigmas, né? E aí nesse livro ele fala que quebrar paradigmas vai isso é um absurdo, uma ideia absurda, daqui a pouco as pessoas dizendo talvez, e lá na frente, quando deu certo, as pessoas dizendo a gente sempre defendeu isso. Usando a outra publicação, prioridade número 1, também tem muito a ver com o nosso trabalho, por isso que eu gostei do que eu li, né? O desafio da gestão da inovação é incrustar a inovação no DNA da empresa, é fazer a inovação ser parte estratégica da organização. Inovação não é trabalho de especialistas, como eu falei, de algumas empresas, de alguns cérebros iluminados. Tem que se trabalhar para que ela aconteça em todos os ambientes daquela organização. E ela é importante demais para ficar restrita a um departamento. Então é importante que as empresas tenham isso claro. A gente vai voltar a falar sobre isso durante a conversa aqui. Bom, só que já foi citado na abertura aqui pelo Zara, né? Inovação é a saída contra a irrelevância. Isso tem a ver depois com a estratégia do Oceano Azul, que eu vou citar daqui a pouco também. Agora, olha como eles, na análise desses autores, como eles são críticos. Eles afirmam que uma em cada 100 empresas conseguem realmente fazer isso acontecer no dia a dia. Isso não é muito diferente da realidade brasileira, não, né? Por quê? Porque falta um plano para tornar a inovação, de fato, permeando todas as instâncias da organização. E aqui ela tem muito a ver com os fundamentos da excelência, Zardo. Eles comparam o processo de gestão da inovação com o processo de gestão da qualidade que nós vivemos lá atrás, no início da década de 90. Naquele momento o mercado estava dizendo, ou você tem ISO 9000 ou você está fora do mercado. Hoje o mercado não está exigindo que você ponha na parede, aqui eu sou inovador, mas se você não inovar, você está correndo o risco de cair fora do mercado. Serginho, que alegria te ver aí na plateia. Obrigado pela presença. Então, como deu certo quando as empresas trabalharam a gestão da qualidade, nos fundamentos da excelência, dá certo também quando você trabalha focado em inovação. Falar um pouquinho do Brasil, eu vou passar muito rápido, porque não é novidade para ninguém mais, né, dizer que a gente não vai bem quando a gente é comparado com outros países. Começamos por onde estão os nossos pesquisadores. E aí, contrapondo, né, Coreia, Estados Unidos, onde a maioria deles está nas empresas, aqui no Brasil a maioria dos pesquisadores está na academia. Nós no IEL estamos com um esforço grande para que os pesquisadores saiam da academia e entrem nas empresas, fazendo inovação nas empresas.
Essa é um pouco pior, porque isso aqui foi uma análise feita quando nós lançamos o Inova Talentos, programa belíssimo que vai exatamente nesse sentido. E aí, quando a gente põe o Brasil, né, comparado com outros países, onde é que estão os pesquisadores na empresa, no governo, na academia ou em organizações não lucrativas, a gente só é melhor. Quem é esse país aqui? Bolívia. Serve de consolo, né? Bolívia. Nada contra a Bolívia, mas eu prefiro que a gente se compare com outros países nesse sentido, né? O Brasil, em termos globais de competitividade, está lá entre 144 países, está na 113ª posição. É muito ruim a nossa colocação. No ranking mundial de inovação 2013, a gente aparece lá embaixo, atrás da Argentina, que é pior, né? A gente aceita ficar atrás de outros países, atrás da Argentina é duro, né? E aí, um resumo disso, né? Comparando o Brasil no PISA, aquele trabalho que nós estamos fazendo no movimento pela educação, né? A gente está lá embaixo na classificação. Também em termos de solução de problema matemático, a gente vai muito mal. A nossa contribuição em termos de conhecimento é boa, chega a 20% em alguns temas específicos, mas aí quando a gente compara a competitividade, quando a gente compara a inovação, quando a gente compara o número de graduados em engenharia, 6%, olha quanto é que é na China, 38%. Nós precisamos de gente capacitada para fazer inovação. Se a gente resumir tudo aquilo ali numa frase, a gente tem uma boa ciência, mas a nossa ciência não é convertida em inovação, que não traz resultado. Dessa publicação de Competitividade Brasil 2013, da CNI, tem vários gráficos que mostram por que a gente não vai bem, né? E vai item a item, né? Posição competitiva de países selecionados. Aqui estão os países. E aí, Andréia, nós vamos passar rápido nisso, essa apresentação fica disponível, você distribui para todos que estão aqui presentes, né? Aqui, em termos de tecnologia e inovação, o Brasil fica em 8º dos 14, mas quando você compara em pessoal dedicado para P&D, a gente é 10º em 12. Então tem sempre a referência de quantos países responderam. Não vai bem. Tecnologia e inovação, como é que a gente está? Vou passar bem rapidinho, porque isso aqui é gráfico, é informação, e ela pode ser acessada depois com calma por todos vocês, para não estourarmos o nosso tempo. Investimento das empresas no Brasil, 0,55% em porcentagem do PIB, pessoal dedicado à pesquisa, inovação, capacidade de inovação a gente tem, a gente não fica mal, mas o resultado concreto é que não se realiza. Aí o investimento do setor privado e do setor público, no Brasil há uma tendência forte de se esperar muito recurso público, e recurso público não reembolsável, o que é pior. E a gente dá uma notícia que não é muito animadora, porque os recursos não reembolsáveis, se eles não estão sendo eliminados, eles estão sendo mantidos. E isso piora o cenário, porque o número de projetos aumenta. Então, para você conseguir um recurso não reembolsável, seu projeto tem que ser muito inovador, porque a disputa é grande. E aí, claro, né, existem outras alternativas para você inovar. E aí, por que eu preciso inovar? Eu tenho o ciclo de nascimento, crescimento, maturidade, e aí eu tenho esse ponto de maturidade de um produto, de uma empresa, que se eu não fizer nada, eu começo uma curva de declínio. E aí, aqui é que é o momento do novo ciclo de eu inovar e novamente começar o processo, né? Se eu comparo por que eu preciso inovar em termos de produtividade, novamente, né? Em 10 anos a produtividade no Brasil aumentou 0,6%. Olha quanto aumentou nos Estados Unidos, olha quanto aumentou na Coreia, olha quanto aumentou em Singapura. Por quê? Porque nesses países a inovação é muito mais forte e intensa do que no Brasil. E aí, quando a gente fala em valor agregado, né? Precisa agregar valor na matéria-prima, né? Aqui tem uma lâmina que mostra a comparação, se um litro de petróleo ou 1 quilo de petróleo de primeira geração vale 1, quando eu insiro o petróleo num televisor ele vale 50. Eu agreguei valor naquele produto, naquela matéria-prima. E aí eu multipliquei o resultado. Essa publicação do valor econômico, ela é bastante dura, porque foi num momento, foi em 2012, e inovação estava mais ainda na crista do que a gente tem falado hoje, e aí
todo mundo diz que inova, que é inovador, que faz inovação, tem dia da inovação, tem prêmio para inovação. Como é que a gente não vê isso na prática? Então, o editorial alertava para isso. Essa lâmina, eu gosto muito dela, porque ela é com base na Pintec, foram 72 mil empresas no Brasil, e esse dado é de 2008, já tem mais nova. Só que a BDI vem fazendo uma sondagem trimestral da inovação. E eu tenho acompanhado, a gente recebe essa publicação, e esses números, eles são repetidos nessa sondagem. Essa lâmina a gente pode resumir em 5 tópicos. As empresas que inovam, vendem os produtos a valores mais altos, aumentam as chances de exportação, contratam os melhores profissionais, pagam os melhores salários e conseguem manter esses profissionais por mais tempo com elas. Quer mais motivos para inovar? Olha o que pensa um diretor inovador. Esse aí é o da Toshiba, né? Nós temos que lançar produtos antes dos concorrentes. Nós não podemos hesitar, tem que sair na frente. É assim que nós somos competitivos. É fundamental lançar produtos sem hesitação. E isso, claro, rebate no dia a dia da empresa. E aí a gente volta a falar em inovação incremental e inovação radical, né? Quando o modelo de negócios vai na linha do modelo atual, e quando a tecnologia vai na linha da tecnologia semelhante à atual, nós estamos falando nesse quadrante aqui, que é a inovação incremental. Quando nós pensamos em novos modelos de negócios, novas formas de comercialização, novas formas de produção, quando nós pensamos em novas tecnologias, nós estamos indo lá para o outro extremo, que é a inovação radical. E aí, a promessa da inovação radical é realmente de um futuro bastante diferente e promissor. A pergunta que a gente faz é: onde é que você quer se situar? Aqui, na zona de conforto, com menos risco, ou lá em cima, onde o risco é maior, mas os ganhos também são maiores? E aí a gente trabalha no balanço da carteira de projetos. Bastante inovação incremental, mas sempre olhando também a inovação de ruptura, a inovação radical. Fica fácil de entender, por isso que eu gosto dessa lâmina, né? Quando a gente compara num televisor. Bem antigamente, alguns aqui são daquele tempo, como eu, a televisão era tão pesada que precisavam de 2 pessoas para carregar. Era um móvel na sala, né? Aí foi tendo melhorias incrementais e veio uma televisão colorida. Olha a ruptura aqui, televisão colorida. Ninguém mais compra televisão preto e branco, pesada. Aí muita melhoria incremental, daqui a pouco vem uma televisão com controle remoto. Ninguém mais quer ser televisão sem controle remoto. Aí vai melhorando, daqui a pouco vem uma televisão de tela plana. Ninguém mais quer televisão que não seja de tela plana. Mais inovação incremental, daqui a pouco vem uma televisão de LCD. Ninguém mais compra televisão que não é de LCD. Tá vendo? Então, nesses momentos é onde ocorre a ruptura. E quem sai na frente, lá na frente, apareceu a televisão com óculos de 3D. Aí vinha a televisão e o óculos junto. 6 meses depois já tinha televisão 3D sem óculos. E o que acontece, né? Os ciclos de mudança radical estão diminuindo cada vez mais, por conta da tecnologia. E é por isso que a gente trabalha com esse cenário que eu vou falar daqui a pouquinho, de antecipar o futuro. Mais inovação não é invenção, e a gente não deve confundir isso. E aí eu me socorro lá com o Joseph Schumpeter, que destaca bem isso já nas suas ideias, né? A invenção, por si só, não tem impacto nenhum na economia. Ela só vai ter impacto quando aquela invenção for transformada em inovação. Chegar ao mercado. Alguém comprar aquele negócio, em outras palavras, né? Vai muito além de uma ideia, de uma invenção. O inventor tem a ideia, mas o empreendedor coloca em prática, agrega valor e gera lucros, né? Só para exemplificar, alguém já viu alguém usando isso aqui na rua? É uma invenção. Isso aqui no metrô também. Alguém já usou isso aqui para pingar colírio no olho? São invenções, mas daí a ser inovação, ela precisa ser levada ao mercado. Então, a definição do manual de Oslo, que é conhecido de todos nós, né? A inovação é eu fazer melhorias no produto, um novo produto, um bem, um serviço, mudá-lo significativamente, ou fazer melhoria no processo, ou em marketing, ou na gestão organizacional.
a inovação vai muito além de somente um produto. Eu posso inovar em várias frentes, e aí eu gosto muito dessa definição do CEO da Steinweiss, que a inovação é uma ideia própria ou não, onde eu agreguei valor, onde eu transformei a ideia numa realidade, e com isso eu gero receita, que gero lucros, e portanto trago ganhos de competitividade para a minha empresa. E os alemães são muito pragmáticos nesse sentido. Se não for assim, meu amigo, esquece. Então, de novo, né, a inovação pode ser tecnológica ou não tecnológica, e aí, naquelas frentes que eu já falei, radical ou incremental. Ela pode ser para a minha empresa, uma coisa que eu não faço ainda, e com isso eu vou ganhar mercado, eu vou ser mais competitivo para o mercado ou para o mundo. Quando a gente fala em inovação incremental radical, eu gosto de usar o exemplo da Havaianas, que é conhecida por todos nós, citada como uma empresa inovadora, né? E por quanto tempo a Havaianas foi, eu vou abrir aspas, né, uma borracha com uma tira, né? Por que a Havaianas é tão inovadora? A Veja de 2010, se não me engano, trouxe lá uma matéria que me chamou a atenção, quer dizer, os chinelos são apenas o começo. E ela explora em 2 páginas tudo que a Havaianas tem de planos para inovar. E aí, eu acesso muito a coluna da jornalista Stella Benetti, obrigado, Stella, pela presença. Vocês vão ver que tem várias citações aqui dela, sempre referendadas, né? Ela destacou lá em 2011, né? Tênis Havaianas chegando no mercado. E depois, em 2013, marca Havaianas virar grife de vestuário. Então, tá reforçando aquilo que a gente falou, né? Esse vídeo, ele é um pouco longo e, infelizmente, não tem tradução. A gente vai passar um pouquinho só para vocês verem como é que podemos fazer inovação num setor muito tradicional, móveis, né? Vamos lá? Vamos passar um pouquinho do vídeo, então. Ele tem 6 minutos e pouco, a gente vai rodar só o início para vocês terem uma noção, depois vocês acessam o seu tempo. Infelizmente não tem legenda, mas é fácil de entender. One of the things that we specialize in is the space-saving furniture, which is a remarkable line of products that's made in Italy. Resource Furniture is the United States importer and distributor for North America for play in Italy. Regardless of whatever video you see or pictures of these systems, everybody who comes in the showroom finds that these systems completely exceed their expectations because they work not only as well as they hope, but they work better than anybody ever anticipates. They are a revolution in the complete design of space-saving furniture, of wall beds, Murphy beds. There's really nothing like them. The depth of the systems is almost half of what a traditional or conventional Murphy bed is. All you have to do is move your chair. You have a 5.5-foot desk. The bed releases with a fingertip. And there's a stop built in so that the bed doesn't fall on you. Now you have to actively pull it down, but everything remains on the desk. The desk remains parallel to the floor. The balance is perfect. Everything operates very easily. This is a terrific sofa. It comes with a chaise lounge, or it comes just as a love seat, whatever you wish. And you can put your headrest back, and then you can just tuck your chaise away if you want just a straight sofa. To access the bed, you just move your 2 pillows here, 3 pillows, and underneath the sofa you have storage, and you just pull on this handle. Whatever is on the shelf remains on the shelf. You stack the books, whatever decorative objects, up to 40 times. You pull on the shelf, and then the shelf comes down, becomes the foot again. Nós podemos parar. Paulo, obrigado. Então, veja, tem muito mais, vocês assistam depois o restante do vídeo, e aí ele explora, né, toda a versatilidade, mas principalmente ele destaca um ponto da equipe que trabalhou, designers, engenheiros, projetistas, enfim, uma equipe multidisciplinar que apresenta aí inovações fantásticas. Esse outro vai agradar a todos nós, né? Porque cuidar do carro, mantê-lo limpo é um trabalho que não é dos melhores, né? Então vejam uma inovação aí. Vamos assistir o vídeo, esse é curtinho e dá para ver a inovação da Nissan. Por favor.
também não precisa de legenda. Maravilha, né? Eu quero um carro assim. Ruptura, tá vendo? Ruptura. Vamos lá. Aí eu vou usar um pouquinho de exemplos da Whirlpool, né? Por que a Whirlpool é considerada uma empresa das mais inovadoras, né? Aqui, parceria com a Universidade Federal e como eles fazem a inovação, né? De novo, da minha colega, minha amiga, citando aí um pouco da Whirlpool, 52 novos produtos lançados e como eles trabalham a inovação, aqui destacando a geladeira inteligente, a geladeira que conversa com o seu smartphone e avisa quando o produto está vencendo ou avisa quando acabou aquele produto. Quer dizer, vamos pensar no futuro, né? 30% do faturamento vem de novos produtos, mostra que a inovação faz parte realmente da estratégia e isso se dá por causa do investimento em pesquisa e inovação. De novo, Estela, não vou te pagar direito autoral por copiar tanto, né? A Whirlpool tem que pagar para a gente, nós estamos fazendo propaganda deles, né? Mas olha só, lançou 160 novos produtos no ano passado, isso aqui foi em 2010, né? 3 por semana, multiplicou por 8 a receita com produtos inovadores, 22% da receita veio da venda de produtos inovadores. Um dos últimos lançamentos dela, a B-Blend, né? Eu peguei na internet essa imagem, mas aqui é real, foi uma foto tirada com o meu celular, está exposta, essa máquina está exposta na Bienal Brasileira do Design, aliás, com mostras belíssimas que eu convido a todos para visitarem, aqui na Fiesc, sobre específica dos produtos das indústrias catarinenses, e lá no SIC, em outros locais da cidade, com mostras bem interessantes, né? Sim, essa já está vindo, está aqui, ó. Essa notícia já que a máquina está no comércio, ok? Eu gostei dessa, quando saiu isso no jornal da Zen, porque a Zen, lá de Brusque, é uma empresa que nós trabalhamos lá no passado, nessa questão de organização da gestão da inovação, e está aí considerada as empresas mais inovadoras dos 3 estados do Sul. Aí agora eu vou usar algumas lâminas do Oportunidades Disfarçadas, e realmente vocês vão ver muitos exemplos de empresas que inovaram em tempos de crise. E aqui uma história que mais me chamou a atenção foi da Sony, de como a Sony saiu do Japão na Segunda Guerra Mundial, o seu Sony, com seus rádios embaixo do braço, e foi para Paris para tentar abrir mercado na Europa, e como ele fez, como ele usou aquela estratégia muito interessante, vale muito a pena ler isso. Como foi criado o McDonald's, né? E o McDonald's, a maior receita deles não vem da venda de lanches, e sim de aluguel dos imóveis, né? E por aí vai, né? É a história desse sorvete, né? Quem sabe o que quer dizer Häagen-Dazs? Quem sabe o que significa isso? É bom não levantar a mão, porque não significa nada. É só o nome que foi criado pelos produtores de sorvetes norte-americanos, que estavam perdendo mercado porque os americanos começaram a consumir sorvetes dinamarqueses, e aí então eles resolveram botar uma marca dinamarquesa, que não significa nada, mas voltaram a ganhar um mercado nos Estados Unidos. Olhem a pequena relação de exemplos que é citado nesse livro, né? Vários. Eu não sabia que no passado, bem no passado, os pneus eram vendidos embalados. E aí, numa discussão de como se tornar competitivo, um funcionário que trabalhava na limpeza disse: por que a gente precisa fornecer embalado esse negócio?
uma ideia que parecia absurda, né? Mudou o paradigma, né? E aí vai, por aí vai, vários exemplos que vale muito a pena ler cada um deles. E aí, Andréia, o convite do Excelência me fez revisitar todos esses, porque os meus livros eu empresto para as pessoas, mas se vocês olharem, ele está virado sempre nas pontas das páginas e sublinhado, enfim, que é onde tem citações interessantes. Aí de vez em quando eu volto lá para revisitá-los. Aí vários outros exemplos, né? Muitos exemplos de empresas que inovaram em momentos de crise. Como é que foram criadas as montanhas russas, porque daí a Rússia sobrou todo um aparato industrial de equipamentos bélicos e não sabia mais o que fazer com aquilo. Vamos produzir montanha russa, depois que o nome é montanha russa, né? Como é que o Disney criou o Mickey Mouse, como é que foi pintada a Capela Sistina, enfim, histórias bastante interessantes de inovadores, né? Essa história é bastante interessante do Rolls-Royce. O Rolls-Royce não tinha aquela mulher com os braços abertos que vai bem no meio, na frente do carro, assim, no capô. E aí esse Lorde aqui disse, eu quero uma mulher aí na frente. Mas não pode, a fábrica não permite. Não, o carro é meu, se você não fizer, eu vou fazer. E aí ele fez, ficou legal, né? Dizem que aquela imagem ele inspirou na secretária dele, mas ele pediu para não contar para a mulher dele. E aí a Rolls-Royce incorporou. A partir de lá, todos os Rolls-Royce saíram com aquela imagem que é o espírito de êxtase, né, da Rolls-Royce. A história do biquíni é bastante interessante também, porque até então a roupa de banho era uma peça única, e aí esse francês resolveu dividir em duas, para a alegria dos homens, né? Ele resolveu dividir em duas. E aí como é que ele vai fazer para esse negócio pegar, né? Ele contratou mulheres para usar, e aí que nome que eu vou dar nesse negócio? Biquíni. Por quê? Porque Biquíni foi a ilha onde foram testadas as bombas na época da guerra. E ele imaginava que isso ia causar uma explosão, não causou mesmo. Como foi criado o Dia dos Namorados, inspirado no Valentine Days, mas o Valentine Days é em fevereiro, né? E o nosso é 12 de junho, né? Por quê? Porque no Brasil, junho era o único mês que não tinha nenhuma comemoração. Então vamos criar o aniversário no mês de junho. É a terceira data melhor para o comércio, né? Cadê a Carol? É a terceira data mais forte do comércio, né? Carol, o Dia dos Namorados. Enfim, como é que foi criado o café solúvel? Foi num momento de crise, preço do café lá embaixo, né? E aí os produtores de café estavam jogando fora, desesperados, foram na Nestlé e disseram, vocês produzem leite em pó, deve produzir café em pó também, café solúvel, né? E aí saiu o café solúvel, bom, período de guerra, né? A história do giz é muito interessante também, porque o Levi Strauss foi para os Estados Unidos na época lá que estavam produzindo as estradas de ferro, e ele foi vender um produto que era a cobertura para as barracas, onde os funcionários lá das empresas ficavam. E aquele produto não estragava nunca. Só que a calça dos trabalhadores não durava nada. E aí ele chegou para ele um trabalhador todo rasgado, enfim, né, com a calça, e ele disse, não pode produzir alguma coisa mais resistente? Ele olhou para o tecido da barraca, vamos embora. Foi criado o jeans. E aí vai, né? Vários exemplos. E aquilo que eu falei, né? Todas as empresas grandes foram pequenas um dia. Então, com inovação, com persistência, aproveitando os momentos de crise. Ele conta a história da Bombril, né? Que não foi criada para ser aquele produto, era uma máquina para produzir lã de aço, e aquilo não servia para nada, e acabou resultando no Bombril. E o Bombril, o Brasil, né, por conta do Bombril, foi um país em que uma marca foi mais lembrada do que a Coca-Cola em todo o mundo, contado por essa revista aqui. Mas outros exemplos, né? Essa história é interessante, porque a gente fala na Apple como uma empresa inovadora, todos nós reconhecemos, né? E a gente normalmente não fala nos fracassos da Apple. E aí no livro ele tem pelo menos 10 exemplos de fracassos feios da Apple. E logo na sequência ele mostra êxitos da Apple. Ele mostra que inovação, aquilo que eu falei, envolve risco, pode dar errado. Só que a empresa continua investindo em inovação, continua persistindo e sendo inovadora. Essa história do carrinho da Toyota também, que era um sucesso no Japão, foi um fracasso nos Estados Unidos, por conta exatamente de não conhecer o mercado. A 3M, né?
3M, que nós conhecemos como inovadora, como uma empresa que investe muito em inovação, poucos sabem que durante 10 anos ela deu prejuízo. Eles continuaram investindo em pesquisa e tudo mais, e resultou nisso, né? E aí a frase do Walt Disney, né? Se você punir o erro, você vai estimular a mediocridade. A inovação em processo de produção. O Lean Manufacturing, o Toyota, o sistema Toyota de produção, a Toyota tem uma meta de 1 milhão de ideias novas ao ano. E aí vai na linha do que o Thomas Edison disse, né? Quer ter algumas ideias inovadoras, você tem muitas ideias. O exemplo da Procter & Gamble, já explorando a inovação aberta, Open Innovation, vou falar rapidamente. Eu gostei muito dessa parte do artigo do Cláudio Moura Castro, porque ele foi enfático quando ele abordou a inovação, e aí ele disse que na universidade a gente avança até uma parte do ciclo. A inovação vai acontecer mesmo no processo produtivo. Eu posso comprar tecnologia, mas é um caminho sem muito futuro. Eu preciso investir em desenvolvimento. A inovação fechada, quando eu trabalho na empresa, né? Então eu tenho dos atores internos as ideias, pesquisa, desenvolvimento, e algumas eu consigo chegar ao mercado, algumas se perdem no caminho. A Open Innovation, a inovação aberta, eu uso ideias de dentro e de fora, entendendo que lá fora tem muito mais ideias do que aqui dentro. Trabalhar essa comunidade da Open Innovation é um fator de competitividade. Muitas ideias vão seguir esse fluxo, como no caso da inovação fechada. Muitas ideias eu busco de uma tecnologia externa, ou eu desenvolvo parcerias, ou eu faço o licenciamento de uma patente para me garantir no futuro, ou eu posso gerar uma nova empresa, uma spin-off. Essa fala do David Sample na nossa jornada de inovação e competitividade, ela vai muito ao encontro disso, porque ele destaca que as empresas precisam pensar diferente, fazer diferente, e ter a convicção de que lá fora, a ideia pode vir lá de fora. Lá fora tem muito mais gente com ideias do que dentro das nossas organizações. Esse é um exemplo muito citado no caso da Open Innovation, é o Fiat Mio, não é o Mio, é o Mio, em que a Fiat criou esse carro conceito em plataforma de Open Innovation, e ela recebeu mais de 1 milhão de ideias. Quer dizer, olha, pensa na estratégia. Se eu dei uma ideia e a minha ideia foi incorporada no carro, eu vou querer comprar esse carro. Olha o potencial de mercado que ela ganhou na largada, né? Aí alguns exemplos de empresas inovadoras, nossas e nacionais, né? Mais exemplos, que vai desde avião até melancia, né? Se é ruim de carregar no formato original, vamos criar um formato diferente que facilite o transporte. Isso também é inovação. Quando eu vi essa lâmina aqui num curso da Future World, com Anton Musgrave, foi em 2008, tá? E aí ele provocava a gente, pense no futuro. Isso aqui foi impresso em 2008, custava 25 mil libras. Em 2015, a estimativa era que fosse custar 25 libras. Que impacto isso trará? E aí em 2011 eu já li que um carro foi impresso. Pô, então esse negócio não é mais pensamento de futuro, já é realidade. E aí, em 2015, essa cadeira está na Bienal Brasileira de Design. E pode sentar, que ela resiste. Impresso. Não é? Mas será mesmo? Esse videozinho é muito legal, porque é do Dr. Michio Kaku. Infelizmente ele não tem tradução, eu procurei até traduzir aqui rapidamente para vocês, e mostra como ele é conhecido por predizer o futuro. Vejam o que ele fala aí, rapidamente. Opa! É só clicar no play do vídeo lá. Paulo, a gente tinha combinado. Dá um clique. Não é isso aí. Mas ele vai falar que no futuro a internet vai estar na nossa lente de contato. Vamos lá. The internet is going to be in our contact lens. And when the internet is in our contact lens, you blink and you will go online. And if you meet somebody at a meeting, a conference, or a classroom, and you don't know who they are, your glasses will identify who they are and print out their biography in your contact lens. So you will always know who you are talking to,
At a cocktail party, you will always know who to suck up to if you're looking for a job. Dá uma pausinha. And if the person is speaking Chinese, no Consegue? problem. Isso, como a gente combinou. Então aqui ele está falando que no futuro, né, a internet vai estar na nossa lente de contato, você vai piscar, vai estar online, se você encontrar alguém, você já vai saber quem é essa pessoa com que você vai estar falando. Você vai piscar e vai trazer toda a história daquela pessoa, quem ela é, de onde ela vem, então você saberá com quem você está falando. Pode soltar? Não é voltar lá. Tem que voltar lá e dar o play. A gente tinha combinado, Paulo. Agora você vai ter que voltar no... Você dá pausa e dá play nessa mesma lâmina. The internet is going to be in our contact lens. And when the internet is in our contact lens, you blink and you will go online. And if you meet somebody at a meeting, a conference, or a classroom, and you don't know who they are, your glasses will identify who they are and print out their biography in your contact lens. So you will always know who you are talking to. At a cocktail party, you will always know who to suck up to if you're looking for a job. And if the person is speaking Chinese, no problem. Your contact lens will translate what the person is saying, even as they speak. Now, you've seen this before in the movie The Terminator. Remember the Terminator movie? He lived in what is called augmented reality. Now, virtual reality, hey, that's for children, that's for kids, that's for gaming, it's a lot of fun, I do it. However, augmented reality is for adults who want to interact with people, but who want to know who they are. They want to know what they are saying if they're speaking in a different language. And if you think about it, this is going to change commerce, tourism, it's going to change the way we live. So networking today has limitations, distance, language. Those barriers are going to fall once we have the internet in our contact lens. Bom, então, eu não parei mais, Paulo, para não te enrolar aí, mas na sequência ele fala, né, se a pessoa estiver falando em outro idioma, você já vai ter a tradução simultânea, ele cita o filme Exterminador do Futuro, compara a realidade para as crianças, a realidade para os adultos, que querem saber com quem estão falando, quem são. E, enfim, no final ele cita, né, se a gente pensar sobre isso, vai mudar o comércio, o turismo, o jeito com que nós vivemos. Que a internet hoje ainda tem os seus limites, com distância, linguagem, mas que essas barreiras vão cair quando nós tivermos a internet na nossa lente de contato. Esse pesquisador, ele é físico, né, da física do futuro, muitas previsões dele do passado deram certo, então tem uma boa probabilidade de a gente ver isso aí. E aí, para inovar, Andréia, na provocação, no título que você me fez, né, as empresas precisam considerar os 5 Cs da inovação. Isso aqui foi trabalhado pelo pessoal do MIT. Eu preciso trabalhar a cultura da inovação, eu preciso de capital para isso, eu preciso de conhecimento, eu preciso de pessoas, né? Eu preciso ter coragem, e inovação envolve custos. Eu preciso trabalhar todas essas frentes. Voltando ao livro Explosão da Inovação, ele compara o processo de inovação com o triângulo do fogo, onde eu preciso do combustível, do calor e do comburente. O ambiente inovador, as ideias criativas e a capacidade de inovar. A conjunção desses fatores é que me dá o processo de inovação. Né? O problema é que muitas empresas pensam na inovação como uma barreira muito grande para ser superada, um muro, uma muralha, ou como uma turbina. Isso aqui foi num curso que eu fiz com o pessoal da Universidade de Berkeley, ou uma turbina que a direção mete o pé no acelerador a toda potência e a turma não consegue acompanhar. Tem que ser um processo que vai girando aos poucos e aumentando o ritmo gradativamente. E aí, como é que eu antecipo esse mundo em mutação? Com entendimento, criando e projetando o meu futuro. É um tempo de escolhas. Vamos lá? Som. Imagina um tsunami na sua frente e você surfando. Já era? É assim que a gente faz quando a gente antecipa o futuro. O que tudo isso significa? Né? Uma enorme mudança para os negócios tradicionais, oportunidades imensas para os inovadores. E como é que a gente aproveita essas oportunidades? Inovando. Fazendo a gestão do processo de inovação. E por onde eu começo? Organizando a ação inovadora. Tendo como base um bom plano de inovação. Eliminando os preconceitos. Lembra das barreiras? Eliminando os preconceitos. Né?
Veja bem, plano de inovação não é o mesmo do que plano estratégico de gestão, mas se a empresa tiver um plano de gestão, fica mais fácil. Ter um plano de ação, um plano de inovação consistente, onde eu tenha um celeiro de ideias, muitas ideias, eu tenho um processo para priorizar e selecionar essas ideias, e aí eu faço a implementação dessas ideias. E durante esse ciclo eu tenho, rodando o PDCA, né, sabe, o aprendizado nesse processo, né? Sobre criatividade, geração de ideias, olha o que o Peter Drucker diz, né? A criatividade não é a gente é que trata de matá-la nas organizações. Se você der soluções para as crianças resolverem, elas resolvem num tempo muito mais curto do que os adultos, porque elas não têm as barreiras, os bloqueios mentais que nós temos, que foram criados para nós ao longo da nossa história profissional. E quem perde com isso são as próprias empresas, que desperdiçam o maior potencial, que é a cabeça das pessoas. Essa pesquisa é bem interessante, porque ela mostra como os altos executivos e os médios gestores percebem o tempo deles em termos de inovação. Eles pensam que deveriam estar dispensando, a média gerência, 3/4 do seu tempo gerenciando o presente e 1/4 o futuro. Os altos executivos 2/3 para 1/3. Quando eles perguntaram, mas o que vocês acham que estão dispensando mesmo para isso? Aí os médios gestores, metade do tempo. Os altos executivos já é o contrário. 2/3 eu estou cuidando do presente, 1/3 só no futuro. E aí eles, a Future World, foram medir realmente. E o resultado para os dois níveis deu que eles despendem menos de 5% do tempo pensando no futuro. É aí que está o problema, né? E aí, essa lâmina me agrada muito, né? Antecipar o futuro, trazer as memórias do futuro para o presente, e aí investir, imaginar-se naquele futuro e investir. Isso não é simples, não é fácil. Se eu tiver a ajuda de bons parceiros, o processo vai ser facilitado. Gestão da inovação, aí eu puxo de novo para o Miguel, estou finalizando, André, não te preocupa, mais 5 minutinhos. É trabalhar então a capacidade inovadora, integração de ideias, ferramentas, processo sistematizado, com foco no cenário do futuro. É o amanhã melhor do que o hoje. E aí nós temos um processo de gestão da inovação que vai sendo customizado de acordo com a necessidade da empresa. Não tem receita pronta. A gente não chega na empresa e diz, é assim que nós vamos fazer. A gente precisa conhecer a empresa. E a partir do conhecimento tem um carinha-chave nesse processo, que é o consultor, e que vai adaptando de acordo com a realidade. Em qual ritmo? Aí as empresas perguntam, quanto tempo vocês levam para fazer o trabalho? Não sei, depende de vocês, da capacidade de absorção. E quanto mais trabalhado for, quanto mais tempo as pessoas tiverem para absorver isso, tanto melhor. Aí tem o passo a passo, as entregas que a gente faz em cada uma dessas ideias. A alta direção sensibilizada é fator crítico de sucesso, tem que querer, tem que ser o patrocinador desse processo. E aí o diagnóstico, lembra lá dos livros falando? São raras as empresas que têm diagnóstico eficaz de inovação. A gente não começa o trabalho sem diagnóstico, trabalha a cultura e trabalha todo esse ciclo que eu detalho na lâmina seguinte. E aí, muito bem, eu tenho muitas ideias, eu priorizei, e agora o que eu faço com elas? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos para investir. Serão recursos próprios? Será um recurso não reembolsável? Será um recurso reembolsável? A gente pode ajudá-los também a captar esses recursos. E aí, claro, todo o processo gira em torno dessas etapas, onde a gente vai organizando a gestão da inovação, o processo de inovação dentro da empresa. E tem dado muito certo. Lá no final a gente tem os indicadores que a equipe vai usar para mostrar para a direção. Olha aqui, ó, a gente investiu e teve resultado. E esse ciclo vai se renovando. No final, a gente trabalha junto com a equipe e já sai aqui uma boa base para o plano de gestão da inovação. Lembra que eu falei ainda há pouco? Eu preciso ter um plano de gestão da inovação. E esse plano vai sendo acompanhado pela equipe em estratégia para inovação, no mapeamento das competências, como é que eu vou monitorar as informações, onde é que eu vou buscar, como é que eu vou antecipar o futuro, onde é que eu vou pesquisar isso, como é que eu vou buscar essas ideias, vou fazer a gestão, a geração e a priorização das ideias, vou ter carteira de projetos e vou ter o fluxo da inovação com indicadores e acompanhar os resultados. Benefícios para isso é dar o salto, ser cada vez mais competitivo, ganhar mercados. E aí, relembrando, né, a inovação é fundamental para eu ter vantagem competitiva, tem que ser focada no mercado, envolve recursos internos e externos e deve ser um processo sistemático e contínuo.
no livro Estratégia do Oceano Azul, né, eu resumo o livro numa frase: não queira competir com seus rivais, faça com que eles se tornem irrelevantes, e aí eles vão vir atrás de você. Na pesquisa que eles fizeram, mais de uma centena de empresas, 86% dos lançamentos foram inovação incremental, só 14% inovação radical. Vou pular já direto para cá. Olha o impacto no lucro. Aqueles 14% deram um impacto no lucro da empresa de 61%. Mostra que a carteira precisa contemplar projetos, investimento e inovação de ruptura, né? Fazendo o contraponto aqui, né, com os concorrentes, com o mercado, eu tenho nesse livro, de novo, tem a citação, uma espécie de quase que um poema atribuído a Atílio Fontana, onde ele diz, onde ele enaltece os concorrentes: benditos sejam meus concorrentes, fazem-me levantar cedo todo dia, fazem com que eu seja melhor, com que eu queira produzir mais e melhor com inovação. Que o Senhor lhes dê vida longa. É assim que eu vou ser bom, tendo bons concorrentes, né? Finalizando aqui já, né, as empresas inovadoras não gastam esforços defendendo o passado. Thomas Edison, né, teve mais de 2.000 tentativas até chegar na lâmpada, e numa coletiva de imprensa, Estela, onde o jornalista perguntou: o senhor não fica aborrecido de ter errado 2.000 vezes? Pelo contrário, eu aprendi 2.000 vezes, 2.000 formas de não fazer uma lâmpada. E esse conhecimento certamente ele usou nas outras tantas patentes que ele registrou. Eu não posso ficar cultivando a mentalidade prospectiva, eu preciso fazer coisa diferente, porque se eu continuar fazendo o que me garantiu sucesso no passado, eu estou condenado ao fracasso, né? Essa citação também está nesse livro, acabei de não apontar, mas o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas e vai em frente. Eu gosto muito da parte desse livro que ele faz a comparação das estratégias, jogando para ganhar e jogando para não perder. Jogando para ganhar, inovação radical; jogando para não perder, inovação incremental. E aí eu acrescentei, né, tem que jogar em pelo menos uma delas. Se você não está jogando, está fora do campeonato, está no rebaixamento. Último vídeo, penúltimo vídeo, também sem tradução, mas não precisa porque as imagens falam por si. I was blown away, all the way from Germany. Please welcome magician Simon Piero. I saw something that was on EllenTube, I think, but I have not seen what you're doing today. I wanted to be surprised. Thanks for having me. Okay, thanks for being here. So you might be surprised about a couple of things that I found out with the iPad. I don't know if that ever happened to you, but if you go through like this might happen. So if it does so, don't worry. It's not a software problem or anything. This is just more space for your own creativity. Okay. So, can you see that string? Yes. Here? Good. Right. Thanks to this string, I stop it, and I do have access to a whole new set of new apps, all a bit better than the old one. So thanks to this string, I can actually show you my last 2,000 pictures from my vacation. Don't worry, I won't show you all of them, Alan. I just show you the overview, because that way I can easily print them. Which is fantastic. My parents, they do not have an iPad. So I just put it on a postcard and send it back all the way to Germany. But before I do so, I always make a copy, otherwise the data might get lost. I know this app doesn't make any sense, but it's fun. And I think FaceTime is as well. So let me call a friend of mine. I hope it's ready. If you are too, that is you. That's the audience. And hi, Christoph. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, are you ready? I'm ready. Please do your best. I'm at Alan. Okay, Yes. right there. Yes? Okay, like that. Perfect. So thanks to this straw here. Worked well. Worked well, thank you, yes. Alan, thanks to this straw, I can share not only music, videos, but also code. It's excellent, but I can also give something back. He doesn't know about that. Some coconut milk from California. 1 second, please. And here we go. Milk is coming. Okay, as you can see, it's still a prototype, but it worked. Please give a hand to Christoph. Wow. Alan, this iPad is also very good A gente pode parar aí, Paulo.
depois vocês terminam de ver, porque lá para frente também tem coisa bem interessante que ele mostra aí. Estou preocupado com o tempo, daqui a pouco a Andréia vai me contar aí que eu já estourei. Então a gente já pode passar para as perguntas, André.